Nonada. Tiros que o senhor ouviu foram briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvores no quintal, no baixo do córrego. Por meu acerto. Todo dia isso faço, gosto. Desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar. Causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem se ver, se viu. E com máscara de cachorro, me disseram. Eu não quis avistar. Mesmo que, por defeito como nasceu arrebitado de beiços, esse figurava rindo feito pessoa. Cara de gente, cara de cão, determinaram. Era o demo. Povo Prascóvio, mataram. Dono dele nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas, cedi. Não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega latir. Instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu mortos. O senhor tolere. Isto é o sertão. Uns querem que não seja. Que situado, sertão é por os campos gerais afora dentro. Eles dizem fim de rumo, terras altas, demais do Urucuia, Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior. Lugar sertão se divulga. É onde os pastos carecem de fechos, onde um pode torar 10, 15 léguas sem topar com casa de morador. E onde criminoso vive seu Cristo Jesus arredado do arroxo de autoridade. O Urucuia vem dos montões oestes, mas hoje, que na beira dele tudo dá, fazendões de fazendas, ao margem de vargens de bom render, as vazantes, culturas que vão de mata em mata, madeiras de grossura, até ainda virgem dessas lá há. Os gerais ocorrem em volta. Esses gerais são sem tamanho. Enfim, cada um o que quer aprova. O senhor sabe. Pão ou pães é questão de opiniões. O sertão está em toda parte. Primeiro parágrafo só. É só o primeiro parágrafo do texto e você já se vê perdido num mar da linguagem. É um universo, é o sertão. Eu usei intencionalmente essa provocação para vocês, porque parece que você está mergulhando num novo universo. Você não se sente perdido na aridez do sertão. Você se sente como quem está mergulhando numa certa profundidade, num certo oceano, né? E esse oceano é o oceano da linguagem. E vejam que marcações interessantes já de início a gente pode fazer. A primeira delas, o registro de fala é ao mesmo tempo, como eu disse a vocês, tem um ensaio do Roberto Schwartz, inclusive nessa edição da Companhia das Letras sobre isso, é ao mesmo tempo o registro de fala e, portanto, da marca regional e é um registro poético. Né? Ele não é apenas o regional, ele não é apenas a prosa poética, a gente conhece poemas em prosa poética, a gente sabe o que é isso, não é isso, mas nós temos a combinação disso numa única coisa, a construção disso numa única estrutura, nonada. Mas mais do que este elemento de fala, nós temos o primeiro parágrafo estruturando os elementos todos que você precisa. Em geral, isso é a regra de quem sabe fazer um conto. Né? Quem é, como Guimarães Rosa, um exímio contista, um perfeccionista do conto, ele precisa saber usar todos os elementos de maneira ao que o que aparece é usado e é relevante. Né? Reparem, não apenas a marcação da fala está feita, mas também está feita a marcação do interlocutor. O que eu estou ouvindo aqui? Eu não estou ouvindo qualquer coisa. Ele está falando para alguém. O senhor ri certas risadas. É alguém que está perguntando para ele o que foi isso, foi tiro, o que o senhor fez, o que foi que aconteceu. Então, você já sabe que o que está acontecendo aqui é este narrador, ainda não sabemos, né? Reobaldo, a gente já sabe o nome dele porque a gente conhece a história. Ele está contando essa história para alguém.
Ele está narrando, falando para outra pessoa. Que, obviamente, apenas no mundo mítico da literatura. Olha que eu sou um sujeito que fala bastante. E eu conheço, e volta e meia, topa com gente que fala muito. Daqueles assim, a gente fica cansado. Mas assim, não dá para falar 3 dias seguidos como o Riobaldo, sem que o outro faça mais do que sorrir. Tá? Isso aqui é interessante. Tá? Agora, reparem. Não apenas isso está presente aqui, como ele começa a mergulhar no tema fundamental. Não olhem para o segundo parágrafo por enquanto, fiquem só nesse primeiro. E nesse primeiro, o que tem a história do bezerro? O que tem a história do bichinho que nasce, que tem cara disso aqui? O que o povo prascóvio acha que o tal do bicho é? Era o demo. Né? Qual é o tema fundamental, angustiante, desesperador da vida do Riobaldo? São 2. Né? Um, no plano puramente pessoal, sentimental, e o outro, a grande questão existencial que o perturba desde o início e que está já nas primeiras páginas. Né? A questão da existência ou não e da possibilidade do pacto ou não com o demônio. Então já no primeiro parágrafo, as primeiras menções já apontam para isso. O tal não foi tiro de homem, não foi isso, não aquilo, foi só por causa de tal e tal coisa. Disseram que o bicho tinha cara do demo, por isso quiseram dar cabo do bicho. Já está ali. E agora no segundo parágrafo a gente vai ver como continua. Tá? Mas mais do que isso, já está aqui também aquela combinação, aquela convergência de fatores que eu tinha dito para vocês. Tá? Isto é, o documental e o literário, o criativo, o mítico, o fantasioso, na representação do sertão. Olha o que o Riobaldo está fazendo para o seu interlocutor. O Riobaldo está dizendo, como que aqui não é sertão? Os de lá dizem que não, mas o sertão é isso e aquilo. E tem tais e tais marcas. Ele vai nos dizendo isso. Né? É onde acabam os pastos, é onde um sujeito vive as suas culpas, sem polícia, sem autoridade, ele fala, né? Então você tem uma caracterização do sertão, mas que não é apenas a caracterização física, né? Porque quando ele, depois de dar a caracterização física, joga para o interlocutor de volta dizendo, o senhor sabe, né? Pão ou pães é questão de pães ou pães é questão de opiniões. Né? Ele conclui dizendo, o sertão está em toda parte. Essa ideia de que o sertão está em toda parte não é apenas um lugar comum, um modo de querer dizer, um encerramento da conversa para dizer, não, então tem uns que dizem que o sertão está lá, outros está aqui. Não. A gente vai ver que é recorrente ao longo do romance como a ideia de que o sertão é quase que uma entidade metafísica. Ele não é apenas este espaço geográfico. Ele é uma condição de existência. Ele é algo que está na alma, ele é algo que se carrega como marca da nossa vida e, portanto, o primeiro parágrafo do livro já abre também essa questão aqui para a gente. Tem um único tema que não foi abordado aqui que é central. Vocês podem pensar, um outro tema que aparece aqui, o tema da violência, quando ele fala ali dos caras, né? Isso também é um dos temas fundamentais do sertão, que vai aparecer no romance. As jagunçadas, os grupos em conflito e tal, né? O único tema que não aparece aqui é o da relação Riobaldo de Andorim. É o único que não está no primeiro parágrafo. Mas todo o resto já está aqui. Tá? Vou ler mais um pouquinho para a gente continuar compondo o nosso quadro aqui. Aí ele diz assim, do demo, não gloso. Senhor, pergunte aos moradores. Em falso receio, desfalam no nome dele. Dizem só o que diga. Vote? Não. Quem muito se evita, se convive. Sentença num Aristides, o que existe no Buritizal, primeiro desta minha mão direita, chamado A Vereda da Vaca Mansa de Santa Rita, todo mundo crê. Ele não pode passar em 3 lugares designados, porque então a gente escuta um chorinho atrás e uma vozinha que avisando eu já vou, que é o capiroto, o que diga. E um Gisé Simplício. Quem qualquer daqui jura, ele tem um capeta em casa miúdo, satanazinho, preso, obrigado a ajudar em toda ganância que executa. Razão que o Simplício se empresa em vias de completar de rico.
apre. Por isso dizem também que a besta para ele ropeia, nega de banda, não deixando quando ele quer amontar. Superstição. Gisé Simplício e Aristides mesmo estão se engordando, e assim não ouvir ou ouvir. Ainda o senhor estude. Agora mesmo, nesses dias de época, tem gente por falando que o diabo próprio parou de passagem no Andraquissé. Um moço de fora teria aparecido e lá se louvou que, para aqui vir, normal, a cavalo, de um dia e meio, ele era capaz que só com uns 20 minutos bastava, porque costeava o Rio do Chico pelas cabeceiras. Ou também, quem sabe, sem ofensas, não terá sido, por um exemplo, até mesmo o senhor quem se anunciou assim, quando passou por lá, por prazer do divertimento engraçado. Adi não me dê crime, sei que não foi, e mal eu não quis. Só que uma pergunta, em hora, às vezes, clareia a razão de paz. Mas o senhor entenda, o tal moço se há quis mangar. Pois bem, que despontar o rio pelas nascentes será a mesma coisa que um se redobrar nos internos deste nosso estado nosso? Constante viagem de uns 3 meses, então? Que diga que é o diabo, né? Doideira, fantasiação. E o respeito de dar a ele assim esses nomes, de rebuço, é que é mesmo um querer invocar que ele forme forma com as presenças. Agora nós entramos perfeitamente no terreno do assunto do Riobaldo, o demônio. Só que esse tema do Riobaldo aparece de início no romance com o Riobaldo tateando o seu interlocutor. Lembrem-se, Riobaldo vai passar o romance inteiro contando para esse interlocutor a sua vida. Episódios de infância decisivos para o relato central, juventude idem, mas o período em bloco da época em que ele está vivendo como jagunço no bando junto com o Diadorim e buscando uma certa vingança, a gente já vai falar disso, tá? Então, esse é o plot. O que é notável é que já no futuro, portanto, passou tudo isso, é o tempo presente da narrativa, quando ele está ali contando a história para o interlocutor, o assunto não o abandona de todo. Nenhum dos assuntos o abandona de todo. Tá? Nem o assunto de Adorim, nem o assunto do demônio. Ele está mais em paz. Ele mais ou menos está sujeito assim, não, eu sei que não tem disso de demônio. Mas ele ao mesmo tempo, ele fala pra gente aqui essa frase muito interessante, né, que é: só que uma pergunta, em hora, às vezes, clareia a razão de paz. Quando ele vê, vai que não foi o senhor que fez tal e tal coisa e tal, né? E é mais ou menos nesse espírito que ele faz algumas das perguntas que ele faz pro personagem aqui, pro interlocutor dele. Que é, o senhor me confirma, não tem essa de demônio mesmo, né? O senhor me confirma, não tem isso de vender alma, né? Mesmo tendo passado o tempo, Riobaldo continua preso, continua com, digamos assim, marcas dessa ideia de que, bom, a existência ou não do demônio, a possibilidade ou não de vender a alma e a possibilidade ou não dos homens ganharem por isso ou por aquilo, não desaparece por completo do seu universo. E aqui a gente faz, como eu disse para vocês, eu não quero falar muito dessas questões sociológicas, mas tem algumas que vão me interessar para a gente começar o nosso mapa, que é um elemento curioso, assim, tá? Do modo como o Guimarães consegue criar isso aqui no romance. Suponha que vocês tenham que se interrogar agora sobre os mitos que cada um de nós cultiva. A palavra mito ela foi corrompida recentemente, a gente fica um pouco perturbado até com usá-la, né? Então vamos fazer de conta que ela não foi corrompida, a gente fica com o seu uso mais canônico, né? Mas suponha que você tivesse que lidar com seus próprios mitos. Assim. Aí vocês pensam assim, bom, tem coisas que eu posso julgar como míticas e que eu pensei que eram fantasiosas, com projeções de idolatria a certas figuras, de repente um mentor profissional ou intelectual, uma coisa do gênero, alguém do universo familiar, ou uma autoprojeção que você fez de você mesmo. Tá? Como é que você gostaria de se ver na vida, onde você queria chegar e tal. Você pode fazer esse exercício racional e dizer, não, peraí, isso aqui é fantasia minha.
Tira isso da jogada. Isso é uma coisa. Uma outra coisa é que você pode parar e pensar sobre você e sobre a sua vida, sobre a sua coisa, e reconhecer que você é uma pessoa que está disposta a atos de fé, a acreditar em coisas. A religião envolve essa capacidade de você dizer o seguinte, eu acredito. Você não fica pedindo demonstrações de teoremas que justifiquem que a hóstia é efetivamente, estou dando um exemplo cristão, né? Você não, católico especificamente, você não faz isso. É um ato de fé. E nós convivemos com religiões na experiência humana praticamente desde os primeiros agrupamentos humanos. E a gente aprendeu a combinar isso, inclusive na vida moderna, com a nossa consciência moderna do mundo e tal. Alguns acomodam bem, outros não e tal. Mas nenhum de nós, nenhum de vocês, mesmo aqueles entre vocês que estivessem dispostos a reconhecer, bom, eu tenho pendores religiosos, sempre tem alguma coisa do gênero e tal. Eu projetei certos mitos na minha vida, no namorado, na namorada, na carreira, não sei lá. Mesmo vocês jamais fariam a mistura das consciências, a mistura dos planos e dos registros em que opera o que é mítico e o que não é mítico. E o que me parece particularmente notável no caso de Guimarães Rosa é que ele conseguiu entender uma dinâmica que é encontrar um mundo, encontrar uma certa região do mundo, a gente está falando do sertão, em que estava preservada ainda uma consciência mítica da realidade. Essa consciência mítica do real, ela não tem a forma idêntica, a forma absolutamente igual da estrutura, por exemplo, de um mito grego, como a gente normalmente está acostumado a ver. Porque ela é genuinamente popular. Ela é genuinamente a expressão de entendimento daquelas populações profundamente afastadas de todo o universo moderno com a sua consciência racionalista, dessacralizada. Não, essas pessoas, elas não têm, eu não estou falando de consciência mítica porque elas operam no registro literário dos mitos. Não, não é isso. É a consciência mítica porque elas não foram tocadas pela consciência, pelo saber racional dessacralizado, pelo racional quase de orientação científica. Dessacralizado por oposição ao que é sagrado, ao que é religioso, mágico, encantatório, né? E é precisamente porque ele encontrou esse universo e porque nós inequivocamente nos posicionamos neste universo aqui, por mais que a gente se interesse por outros registros, nós pertencemos àquilo. Não tem escapatória. Né? E é precisamente porque tem este contraste aqui que o livro tem alguns dos efeitos que tem pra gente. O universo do Reobaldo, dos jagunços com quem ele conversa, das famílias que ele acaba vendo, das coisas que se passam, das histórias de pactos com o demônio e de como começa a conversa toda, é precisamente expressa do ponto de vista sociológico. Esse é o único ponto que eu queria lançar aqui para vocês. Por que tem relação com o nosso tema do mito, né? Porque há esse choque. Aí você vai me dizer o seguinte, tá, mas eu não entendi por que você está dizendo que isso é sociológico, né? Porque claro que eu poderia falar isso em termos de uma consciência de um tipo versus uma outra consciência de outro tipo, e não tem nada de sociologia nem de sociedade nisso, não. Mas isso aqui é uma tradução entre mundo rural, arcaico, aqui desse lado, e mundo urbano, moderno, desse lado aqui. Tá? Isso aqui está preservado precisamente... Isso aqui está preservado precisamente no mundo rural, arcaico, antigo, não tocado pela modernização. E
esta consciência aqui é a típica, ela é a que existe de fato no mundo urbano moderno. Isso levou algumas pessoas a supor que a passagem do Riobaldo é, do ponto de vista sociológico, uma espécie de travessia. A expressão não estou usando aqui por acaso, quem conhece o texto sabe por quê, né? É uma espécie de travessia de uma consciência para outra. Não que o Riobaldo simplesmente agora se tornou um investidor da Faria Lima, né? Está trabalhando no mundo das altas finanças. Não, não é isso, não é isso. Mas ele passa a reconhecer o traço mítico, o traço que ele mesmo está dizendo, é ser um povo Prascov, um povo que age assim, age assado. Não tem esse negócio de demo, não, o senhor me garante, né? Só para conferir aqui, né? Não, não tem e tal. Porque ele está passando para o lado de cá, no sentido de, olha, agora eu sei que essas coisas não existem. Agora eu reconheço que essas coisas não existem. É claro que, como todas as leituras, você pode fazer leitura psicanalítica, leitura psicológica, leitura de vários... Né? É óbvio que as leituras sociológicas elas são reducionistas, em certo sentido, como várias outras também são. Mas essa toca num ponto que é uma contribuição que me parece interessante. Por quê? Porque, de alguma forma, o Brasil está aqui. E isso é um ponto que talvez a gente pare para pensar pouco. O Brasil do início do século XX é um país ainda predominantemente rural no início do século XX. No início do século XX, a proporção de população vivendo em área urbana e em área rural era 20 aproximadamente na área urbana, 18 para 20 na área urbana, 80, 72 ali e tal, mais ou menos, 80, 82, mais ou menos nessa faixa, na área rural. Quando chega na metade do século, nos anos 50, isso já está mais ou menos meio a meio. Você tem ideia da intensidade de transformação? Você tirar quase 40% da população, 30 e tantos por cento da população, passou a viver na cidade, com a lógica da vida na cidade, com as práticas da vida na cidade, com um novo tipo de consciência que a vida da cidade exige. Né? E a segunda metade do século XX é digamos assim, o momento de complementação desse processo. Quando se conclui, a gente tem a proporção de hoje, que hoje já está na casa de 88% da população em áreas urbanas. Né? A cidade, inclusive, invade o campo se urbaniza. Né? Não é só que a população vem para as cidades que estão na faixa litorânea. Né? Então, de alguma maneira, o elemento sociológico é interessante porque a sociedade brasileira está retratada nisso. Mas o Guimarães Rosa não está fazendo um registro documental. Ele não está interessado em mostrar, isto é o Brasil, estou mostrando a vocês um... Não, ele está interessado na criação poética, na criação literária, no universo desses personagens que a gente está começando a desenhar. Mas reparem, que basta uma leitura muito trivial dos parágrafos iniciais do livro para perceber que o tipo de mergulho que o livro está convocando de nós é realmente muito profundo. Né? E ele abre todo esse universo. Vou fazer mais um pequeno trecho e a gente faz a nossa pausa ali. Tá? Que é, no trecho seguinte, o Riobaldo diz assim: não seja, eu pessoalmente quase que já perdi nele a crença. Olha só, eu quase que já não acredito mais nessas coisas. Mercês a Deus é o que ao senhor eu lhe digo, a puridade. Sei que é bem estabelecido que graça nos santos evangelhos. Em ocasião conversei com um rapaz seminarista muito condizente, conferindo no livro de rezas, revestido de parmenta, com uma vara de Maria Preta na mão. Proseou que ia adjutorar o padre para extraírem o cujo do corpo vivo de uma velha na Cachoeira dos Bois. Ele ia com o vigário do Campo Redondo. Me concebo. O senhor não é como eu? Não acreditei patavim. Compadre meu, é uma personagem que ele fala bastante vezes ao longo do romance, né? Compadre meu, Quelemem, descreve que o que revela efeitos são os baixos espíritos descarnados, de terceira, fuzoando nas piores trevas e com ânsias de se travarem com os viventes. Dão encosto. Compadre meu, Quelemem, é quem muito me consola, Quelemem de Góis, mas ele tem de morar longe daqui, no Jijujã, vereda do Buriti Pardo. Arres me deixa lá,
que em endemoniamento ou com encosto o senhor mesmo deverá de ter conhecido diversos homens e mulheres. Pois não? Sim? Por mim? Tantos vi que aprendi. Rincha-mãe, sangue doutro, o muitos beiços, o rasga embaixo, faca fria, o fancho-bode, um trecisiano, o azinhavre, o Hermógenes. Deles, punhadão. Se eu pudesse esquecer tantos nomes, não sou amansador de cavalos. E mesmo, quem de si de ser jagunço se entrete, já é, por alguma competência, entrante do demônio. Será, não? Será? Isso é uma outra marca brilhante do romance. Qual? Bem no final, ele está dizendo, depois de repetir um episódio popularesco da passagem de um sujeito que dizia que ia fazer um exorcismo e tirar uns demônios de uma moça, ele está dizendo no finalzinho desse parágrafo que quem quer que se envolva com a jagunçagem já é meio envolvido com o demônio. E ele foi. Ele foi jagunço, a gente já sabe disso, eu já contei para vocês, né? Ele foi jagunço. Então, de alguma maneira, ele está se colocando no interior desse problema. Eu sou parte desse problema. Só que o romance, isso é que é a beleza da parte filosófica do romance que eu quero chamar a atenção de vocês, ele não é um romance de afirmação de teses. Não é um romance de tese filosófica. É um romance em que o personagem se manifesta permanentemente sob a forma da dúvida. Será? Mas não pode ser. Que senhor pensa? E essa forma da dúvida, da interrogação, da permanente questão que se apresenta para o Riobaldo, é que dá ao romance a abertura bonita dele. Tá? Você não vê um personagem afirmando as teses, afirmando proposições. Você vê um personagem angustiado com essas questões. Tá? E ele está falando isso com um tom de sinceridade que a gente percebe na fala dele. Né? E é assim que a gente, então, mapeia as primeiras questões, todas elas vão se desdobrar, a gente vai ver isso numa panorâmica ampla do romance, especialmente na segunda aula, mas elas estão já todas presentes nesse início para a gente. Tá? Falta entrar algumas das principais, um toquezinho de reflexão filosófica que o Riobaldo já é capaz de fazer aqui no início, e a principal delas, de Adorim, que já vai entrar. Vamos voltar então para fechar o nosso assunto demoníaco na abertura, porque ele vai aparecer bastante no nosso próximo encontro também. Mas na nossa abertura vamos fechar justamente com essa continuidade do que a gente estava mostrando aqui, porque tem uma frase marcante do início aqui, que é decisiva para a gente entender o romance, que é quando ele diz assim, e eu prossigo, precisamente onde nós tínhamos parado. Tá? Ele diz assim: de primeiro, eu fazia e mexia, e pensar não pensava. Não possuía os prazos, eu acho isso maravilhoso, eu não possuía os prazos, olha que a prosódia dele. Vivi puxando difícil de difícil, peixe vivo no moquém, quem mói no áspero não fantaseia. Mas agora, feita a folga que me vem, e sem pequenos desassossegos, estou de range-rede. É o que eu vou mandar escrever na porta assim, do meu escritório no dia que eu me aposentar. Assim, estou de range-rede, né? Lendo lá tranquilo, com tempo, cheio de prazos, agora tranquilo e tal, né? E me inventei neste gosto de especular ideia. Eu, lamentavelmente, resolvi inventar de especular ideia antes da aposentadoria, né? Então, o diabo existe? Não existe? Dou o dito. Abrinúncio. Essas melancolias. O senhor vê? Existe cachoeira, pois. Mas cachoeira é barranco de chão e água se caindo por ele, retombando. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco sobre a cachoeira? Viver é negócio muito perigoso. Frase muito célebre que vai ser repetida sob diversas formas no romance. Explica ao senhor, o diabo vige dentro do homem. E aqui é que está o elemento marcante da consciência do Riobaldo, ainda nos seus primórdios. Ele está tentando dizer o seguinte, olha, eu penso nesse assunto. Deixa eu mostrar para você aqui o que eu ando pensando. Ele não consegue sair completamente da reflexão sobre a existência do demônio. Como vai ficar claro, para quem lê o romance inteiro, então, isso é obviamente muito marcante,
Porque isso aqui está associado para ele com a existência do mal. E a existência do mal é real, é palpável, eu vejo isso acontecer. Na sequência, a gente não vai poder ler todos os parágrafos que eu separei aqui, eu quero marcar algumas coisas, é óbvio, né? Senão a gente não poderia avançar em temas mais interessantes para o romance, mas ele vai dar vários casos de maldade pura. Do sujeito que gostava lá, mesmo depois de aposentado, com saudade, que eu queria mesmo, era um soldado para meter a faca afiada. Nossa, tem gente que é má. É óbvio que isso o Hermógenes é um exemplo disso ao longo de toda a construção do romance, essa sua figura satânica. Hein? Não é por causa de qualquer consciência mítico-religiosa, isso é um componente do romance. Mas a maldade está instanciada nas suas práticas. E a gente vai ler na semana que vem, para mim, o momento de ápice disso, que não envolve a maldade com os homens. Para quem conhece o romance, guarde para a semana que vem. Mas é realmente uma das cenas mais antológicas da literatura brasileira. Então o problema para o Reobaldo é que mesmo que ele saia da consciência mítica, mesmo que ele abandone esse universo de quem vê, como o povo Praskov, que o bezerro que nasce assim, o assado meio que se afigurando, rindo, é o demônio. Não, mesmo que ele saia dessa consciência, tem um problema incontornável. O mal é real. Existe a perversão humana, existe a disposição para a violência e existe gente que quer fazer isso. Como é que eu explico essas coisas? Gradativamente nós vamos percebendo que do mesmo jeito que o sertão está dentro de nós, a gente vai ver essa frase, né? Também o mal, o diabo, é algo que, de alguma forma, o Reobaldo começa a entender como algo interiorizado. Isso são as pessoas. E quando ele diz, explica ao Senhor, o diabo vige dentro do homem os crespos do homem. Ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, é que não tem diabo nenhum. Ou seja, o Reobaldo diz, eu sei, eu tenho consciência que não tem essa entidade. O demônio. Sabe onde é que o demônio, aquele, sabe qual é? Claro, mora ali na Faria Lima, 1843, não tem esse diabo. O que tem são os indivíduos, os seres humanos, e estes sim podem ser tomados pelo mal. E é óbvio que a forma de você apresentar isso, sendo você esse homem do sertão mineiro, daquelas regiões todas que ele está nos descrevendo aqui, você pode traduzir isso no registro da religiosidade e do discurso o Deus e o diabo. Nós traduziríamos isso em N outros registros diferentes, mas para ele, esse é o que funciona. Ele continua. Nenhum é o que digo. O Senhor aprova? Me declare tudo, franco. É alta mercê que me faz, e pedir posso encarecido. Este caso, por estúrdio que me vejam, é de minha certa importância. Tomara não fosse. Quem dera eu não fosse angustiado com esse tema. Quem dera eu não tivesse preocupado com isso. Mas não. Diga que o senhor, acisado e instruído, que acredita na pessoa dele? Não, lhe agradeço. Sua alta opinião compõe minha valia. Já sabia, esperava por ela. Já o campo. A gente na velhice carece de ter sua aragem de descanso. Lhe agradeço. Tem diabo nenhum, nem espírito, nunca vi. Alguém devia de ver. Então, era eu mesmo, este vosso servidor. Reparem como eu disse para vocês na primeira parte da aula, o gesto dele de dialogar com esse interlocutor, buscando nele uma espécie de chancela. O senhor me confirma isso que não tem, né? Mas tem um outro elemento que está presente aqui. Quando ele diz, eu não queria estar falando disso. Vocês percebem que a gente está indo assim, página depois de página, parágrafo depois de parágrafo, e o assunto dele é a existência ou a inexistência do demônio. Você tem ideia do que é você começar um romance brasileiro assim? Deixa eu jogar um nome para vocês aqui, que talvez surta efeito. Vocês já ouviram falar num mito, que começa a percorrer a Europa no século XVI, aparece sob a forma do teatro, depois ele vai ter outros registros, e vai virar um grande poema dramático, nos versos de Johann Wolfgang Goethe, o Fausto. A ideia do pacto, né, fáustico, o pacto com o demônio para ter acesso aos saberes, no caso, né, do Dr. Fausto, não é isso.
Isso vai aparecer na literatura longamente. Fernando Pessoa tem o seu drama do Fausto. O Thomas Mann tem o seu Fausto. Né? O seu Doutor Fausto. Aí o tema é outro, a abordagem é outra, mas o mito é essa matriz. Né? Reparem. Eu disse para vocês no início, o Guimarães Rosa é único na nossa tradição literária. Ele é único. E eu posso, obviamente, confessar para vocês o meu entusiasmo com isso, apesar de eu ter N outras paixões literárias aqui no Brasil, já dei o curso do Machado, vai ter o Drummond ainda e tal. É incrível que foi alguém que precisou ir ao profundo sertão mineiro, seu sertão, ele é mineiro, não sabe disso, eu nem precisei me dar um trabalho de dizer, para fazer na mais regional das obras brasileiras, aquela que talvez seja a mais universal e mais cosmopolita, precisamente a que dialoga com uma tradição de questionamento mítico que nós vamos encontrar em quase todas as literaturas universais, todas as literaturas nacionais. Tá? Mas, sobretudo, nós vamos encontrar nessa tradição elevada. Só que o Guimarães Rosa foi colocar isso lá no sertão de Minas, ele foi colocar isso lá na preocupação de um ex-jagunço, agora aposentado, fazendeiro, tranquilaço. Né? Então, é muito interessante o modo como ele faz isso. Vocês não conseguem, vocês não devem conseguir imaginar a literatura brasileira tendo romances com esses pendores. Não é um traço, não é uma marca da nossa literatura. É de outras, não da nossa. A nossa tem outras vantagens, tem outras desvantagens e tal, mas isso é o que eu tentei chamar a atenção lá no início. E o Guimarães Rosa constrói na voz do seu Riobaldo precisamente essa dramatização. Mas aí ele continua e ele vai dizer o seguinte: gente na velha lhe agradeço, tem diabo nenhum, nem espírito nunca vi, fosse lhe contar, bem, o diabo regula seu estado preto nas criaturas, nas mulheres, nos homens, até nas crianças, eu digo, pois não é ditado, menino, trem do diabo. Quem não usou a expressão fala de criança arteira e tal, demônio esse moleque e tal. E nos usos, nas plantas, nas águas, na terra, no vento, estrumes. E o Guimarães Rosa, Guimarães Rosa, usa um itálico aqui, o diabo na rua, no meio do redemoinho. Né? É incrível o modo como a voz, como eu disse para vocês, nunca é o puro registro regionalista. Ela tem uma dimensão de construção literária e poética que é naturalizada pelo gênio do escritor, pela capacidade do escritor, ela soa como sendo a voz natural desse jagunço falando. Mas não é, isso aqui é construção literária incrível. Ou você acha que você vai sair e vai ouvir essa poesia com qualquer jagunço que você encontra? É claro que não, é óbvio. O Guimarães Rosa está filtrando o necessário e construindo o outro tanto necessário para obter esses efeitos literários incríveis aqui. Bom, agora eu queria propor para vocês que vocês me acompanhassem naquilo que está já na página, na virada da página 19 para o início da página 20, tá? Olha o que eu tinha dito ali sobre a violência. Olha a frase desse sujeito ali. Informação que pergunto. Mesmo no céu, fim de fim, como é que a alma vence se esquecer de tantos sofrimentos e maldades no recebido e no dado? Como? O senhor sabe, há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como todo o amor e raiva de ódio. Olha que frase maravilhosa. Dor do corpo e dor da ideia, dos pensamentos que nos atormentam, marcam forte, tão forte como o todo amor, aquele amor que nos consome por inteiro. O todo amor e raiva de ódio. Essas coisas marcam forte. Vai, Mar. De sorte que então, olha o Firmiano, por apelidado piolho de cobra, se lazarou com a perna desconforme engrossada dessa doença que não se cura e não enxergava quase mais, constante o branquiço nos olhos, das cataratas. De antes, anos, teve de se desarriar da jagunçagem, pois uma ocasião esteve no rancho dele, no Alto Jequitai, depois contou que vira tempo, vem assunto, ele dissesse, olha a frase do tal do cara, me dá saudade de pegar um soldado e tal, para uma boa esfola com faca cega.
Mas primeiro castrar. O senhor concebe? Volta o Riobaldo. Quem tem mais dose de demo em si é índio, qualquer raça de bugre. Bom, aí é uma parte politicamente incorreta, hoje não seria possível mais falar assim, mas é o registro oral do jagunço dos anos lá passados, né? O romance é de 56, você bota isso aqui, bom, bem antigo então, tá? Mas o ponto todo é a perturbação do Riobaldo com a questão do demônio, instanciada na questão da maldade, que aparece para qualquer pessoa. Aparece para esse sujeito lá perdido, aparece para o velhote. Ele tem um caso de um menino que ele conta aqui, também vocês podem ler depois e tal. Bom, agora, lá na página 20, acompanhem comigo, lá bem no finalzinho onde está escrito assim, o senhor mire, veja, acharam? Ele diz assim, o senhor mire e veja, o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas. Mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. Olha, é óbvio que todos nós sabemos que a vida nos oferece essas oportunidades, por vezes pessoalmente, por vezes apenas por saber falar, por ouvir falar. Nós sabemos. O conhecimento da experiência humana, entender um pouco da natureza humana, não é algo exclusivo, e está longe de ser, aliás, bem pelo contrário, né, de artista intelectual, qualquer coisa do gênero, acadêmico, pensador. Às vezes a pessoa mais simplória do mundo é capaz de nos manifestar um conhecimento da natureza humana, das questões da vida, como um acadêmico, um pesquisador, um intelectual, um artista, não sabe. Agora, para saber se expressar nesses termos aqui, você tem que combinar esse conhecimento genuíno, meio popular, que o Guimarães Rosa está reconhecendo com a sua prosa, com a sua matéria, a sua artesania literária. Porque o que ele está acabando de nos dizer é o seguinte, o que tem de mais belo no mundo é o fato de que as pessoas nunca são apenas uma coisa e está pronto e determinado e não mudam. As pessoas são um processo. E ao dizer que as pessoas são um processo, ele está antecipando a conclusão final do livro. Exatamente. Que bom que ele não o fez, porque tem mais 450 e tantas páginas para a gente, mas é essa a conclusão final do livro, que vai vir de maneira bela. Não pulem para a página final, é óbvio. Mas ele está nos dizendo aqui, ele já sabe, porque ele já fez o processo todo. Eu estou usando uma outra palavra muito parecida, mas é isso. E esse pontuar filosófico, existencial, de reflexão sobre a vida que o Riobaldo vai fazendo, completa um pouco o mapa que a gente estava falando aqui antes. Está faltando só uma coisa, que vai vir agora. Reparem, a página seguinte, por favor, eu vou ler um parágrafo um pouco esquisito para vocês, que é esse parágrafo que começa ali com somenos, na página seguinte, a página 21, todos estão achados ali? Página 21, mas o que me interessa é o que está no fim dele, tá? Mas ele diz assim, somenos, não ache que religião a fraca, torna fraco, não? Senhor, acho o contrário. Visível que aqueles outros tempos eu pintava, crê que o caroá levanta a flor. É bom, meu pasto. Mocidade. Mas mocidade é tarefa para mais tarde se desmentir, perdão. Também eu desse de pensar em vago, entanto, perdi a minha mão de homem para o manejo quente no meio de todos. Mas hoje, que raciocinei e penso a eito, não nem por isso não dou por baixa minha competência num fogo e ferro. A ver, chegassem, viessem aqui com guerra em mim, com más partes, com outras leis, eu com soberbos olhares e eu ainda sorteio de acender esta zona, ai se, do tipo, olha, eu ainda tenho em mim aqui a minha virilidade. Ele está basicamente dizendo isso. É na boca do trabuco, é no terete, sei lá como é que se escreve isso aqui. Perdão. E sozinhozinho não estou. Adio. Para não isso, ei coloquei redor minha gente. Olha o senhor, aqui pegado vereda abaixo,
O paspe, meeiro meu, é meu. Mas légua, se tanto, tem o Acauã e tem o compadre Ciril, ele 3 filhos. Sei que servem. Banda desta mão, o alaripe. Soubesse o senhor o que é que se preza em rifleio e a faca, um cearense feito esse. Depois mais o João Nonato, o Quipes, o Pacamã de Presas e o Fafafa. Este deu lances altos todo lado comigo no combate velho de Tamanduatão. Limpamos o vento de quem não tinha ordem de respirar. Essa é maravilhosa. Limpamos o vento de quem não tinha ordem de respirar. Não deixar o cara nem respirar. E aí ele prossegue e diz: o Fafafa tem uma iguada, ele queria cavalos bons. Até um pouco mais longe, no pé da serra, de bando meu, foram o Cesfredo, o Gesualdo, o Nelson e o João Conclis. Uns outros, o Triol. E não vou valendo, deixo terra com eles, deles o que é meu, fechamos que nem irmãos. Para que eu quero ajuntar riqueza? Estão aí, de armas areiadas, inimigo vier, a gente cruza chamado, ajuntamos. Ou seja, eu estou aqui na minha, mas as terras ao meu redor eu espalhei entre os meus, e se precisar, estamos todos reunidos e damos fogo. Digo isto ao senhor de fidúcia. Também não vá pensar em dobro. Queremos é trabalhar, propor sossego. Outra passagem, né? Não é mais o tempo da jagunçagem. De mim, pessoa vivo para minha mulher, que tudo, modo melhor, merece. E para a devoção. Bem querer de minha mulher foi que me auxiliou. Rezas dela. Graças. Amor vem de amor. Digo. Em Diadorim, penso também. Mas Diadorim é minha neblina. E agora se completou o quadro das questões todas do mapa a percorrer ao falar do Grande Sertão Veredas. Agora chegamos ao ponto em que o próprio Riobaldo está anunciando para a gente como se dá a relação dele com Diadorim. E é inacreditável você pensar um livro de literatura brasileira com as marcas do regionalismo que esse livro tem, anunciar a relação central do personagem, que é com Diadorim, com uma frase enigmática como essa. Diadorim é minha neblina. Não é o documental, não é o realista, não é o explícito, vindo da voz de um ex-jagunço, arribançado lá, tranquilo numa fazenda, uma carga poética e de criação literária impressionante. Diadorim é um cara. Diadorim é um companheiro de jagunçagem. E esse jagunço está falando para um doutor da cidade, que está ouvindo ali na casa dele, que ele já disse que não vai deixar que vá embora, vai ter que ficar pelo menos 3 dias. Esse sujeito está contando para esse cara que esse Diadorim é a tal da sua neblina. Ó. Que neblina é essa agora, né? A ver.